É, Bom, gente, o meu trabalho eu vou fazer o ensaio dilatométrico e o ensaio pressiométrico. Será um seminário da disciplina de Mecânica dos Solos 2. Meu nome é Pedro Eudeu Nascimento Soares Araújo e o professor é o Dr. Tiago Monjardim Porto. O meu trabalho eu tirei de base do livro de Fernando Schneid e Edgar Aldebrecht, a segunda edição do Ensaio de Campo e suas aplicações em engenharia de fundações. Primeiramente, vou falar sobre o ensaio dilatométrico. Algumas informações gerais sobre o ensaio. Ele consiste na cravação da lâmina dilatométrica do terreno, mede-se o esforço necessário à penetração, usa pressão de gás para expandir a membrana circular de aço, diafragma, no interior da massa de solo. Bom, qual é o objetivo desse ensaio dilatométrico, que é mais conhecido como DMT? O monitoramento de serviço de compactação, avaliações e previsão de recalques em fundações superficiais, estimativa de capacidade de carga em estacas em fundações profundas, detecção de superfície de deslizamento em taludes e encostas, avaliação do coeficiente de empuxo horizontal. Bom, qual o material usado para esse ensaio? Ele consiste na letra A, na caixa de controle onde está alojado a válvula de controle de pressão e os seus manômetros. B, onde é que é o B é o cilindro de gás. O C válvulas de controle de pressão. O D é o cabo elétrico e o de pressão. Letra E é a haste do CPT. A F é a lâmina DMT, que é do dilatômetro. E o G é a caixa de controle do dinatômetro sísmico. Qual é o procedimento desse ensaio? O ensaio ele consiste na cravação de ponteira metálica com interrupções dessa cravação a cada 20 centímetros. Uma introdução de gás nitrogênio que expande a membrana metálica da ponteira contra o terreno. Aqui mostra uma foto do livro do ensaio, onde demonstra o material e explicando o que é cada instrumento, cada material utilizado, só que está em inglês, mas eu peguei do livro para mostrar para vocês o material utilizado no ensaio. Aqui eu vou explicar mais certo como é que é o procedimento do ensaio. Primeiro, é a inserção vertical da lâmina no solo, até a profundidade, onde será feita a primeira leitura de pressão. Depois de finalizada a penetração, o próximo é abrir gradualmente a válvula de controle de fluxo. Durante esse tempo, existe um áudio vindo da unidade de controle. O sinal é interrompido quando a membrana é levantada de seu assento e juntamente inicia seu movimento horizontal, ou seja, empurra o solo. Com isso, torna-se a primeira leitura da pressão, que é a leitura A. Essa leitura deve ser obtida de 15 a 30 segundos depois do início do ensaio. Terceiro, continua com a expansão da membrana, pois a válvula de controle de pressão ela continua aberta, injetando gás no sistema e durante a expansão o sinal de áudio permanece desligado. Somente retorna quando a lâmina atinge o deslocamento horizontal de 1,1 milímetros, que sinaliza o operador que a leitura de pressão B já está começando. A leitura B ela deve ser feita de 15 a 30 segundos após a leitura A. O que é esse deslocamento de 1,1 milímetros? Está vendo aqui? Tem a medição na lâmina. Então, quando der essa distância aqui, ela sinaliza que vai fazer outra leitura. E, por fim, a válvula de ventilação e relaxamento. Bom, quais são as vantagens e desvantagens desse ensaio? As principais vantagens. É um processo simples, rápido e econômico. Facilidade de operar e ter uma manutenção. É a praticidade da análise de dados.
As principais desvantagens: resultados incoerentes devido ao tipo de solo, impossibilidade de medir a poropressão diretamente. Aqui eu trouxe um videozinho mostrando na prática como é que é o ensaio. Vou passar para vocês aqui. Aí. Agora eu vou passar para o ensaio pressiométrico. O que é um ensaio pressiométrico? É a inserção da sonda pressiométrica em pré-furo com um diâmetro ligeiramente maior do que a da sonda. Aplica-se a pressão radial uniforme contra o solo por meio de inserção de água e nitrogênio. A pressão aplicada e a expansão de volume da sonda são medidas e registradas em caixa de controle. E obtém-se desse modo a relação tensão-deformação da camada prospectada, como mostra o gráfico tirado do livro, do ensaio de campo, demonstra a relação, né, entre a pressão efetiva e a deformação da cavidade, onde tem o braço 1, o braço 2 e o braço 3. Aqui é o material utilizado o equipamento utilizado para fazer o ensaio pressiométrico. A central de controle, a pressão e volume da sonda, esse aparelho aqui no tripé, a fonte de gás, onde joga o gás para o ensaio, para fazer o ensaio pressiométrico, e a sonda pressiométrica. O que é essa sonda pressiométrica? Ela é exposta por uma célula central, por meio da qual serão feitas as medidas de volume e de duas células de guarda. O que são essas células de guarda? A função dela de guarda é de manter a célula central em formato perfeitamente radial. Bom, o teste ele consiste também em medir a deformação do solo quando submetido à expansão radial da célula pressiométrica. A sonda ela é expandida contra as paredes do pré-furo, ela é expandida e realiza leituras de volume e pressão correspondente. As perfurações elas devem ser realizadas de forma a minimizar a perturbação do solo e manter o diâmetro da cavidade compatível com a da sonda pressiométrica. Diversas técnicas de perfurações podem ser utilizadas nesse ensaio. Nesse ensaio, existem dois tipos de calibração para a sonda. Ao ar livre, consiste em inflamar a sonda e medir a resistência das membranas de borracha, e a calibração do tubo rígido, que visa determinar a dilatação das mangueiras. Quando eu for mostrar o vídeo, vai mostrar que esses resultados eles permitem avaliar através de correlações parâmetros como o que esse ensaio gera, quais os resultados que esse ensaio gera. É o modo de elasticidade do solo, a resistências não drenadas dos solos argilosos saturados, resistência drenada dos solos arenosos e a capacidade de carga e recalques em fundações rasas e profundas. Vantagem do ensaio: aplicável em qualquer solo até residual. A curva permite estimar uma série de parâmetros geotécnicos e a qualidade do ensaio pode ser verificada pelo formato da curva pressiométrica. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo mostrando como é feito o ensaio pressiométrico.
Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. Bom, aí mostrou como é que é o ensaio. Agora eu vou fazer um estudo de caso, tanto para o ensaio dilatométrico, tanto para o ensaio pressiométrico. Primeiramente, eu peguei para o ensaio dilatométrico. Foi uma dissertação de mestrado na Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018. O aluno que fez essa dissertação foi a Cândida Bernardi. O examinador da banca foi o professor Edgar Debrecht, doutor da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é um dos escritores do livro. O que é essa dissertação? É um estudo da utilização do ensaio de dilatômetro de Marchett em um solo residual, compactado com avaliação da influência da sucção. Essa pesquisa ela tem como objetivo avaliar a aplicação do ensaio de dilatômetro em um solo compactado, analisando a influência de sucção dos parâmetros obtidos. Para isso, foi coletada uma amostra de cerca de 470 kg de solo residual de diabase, que em laboratório foi compactada em seu teor de umidade ótima. Na compactação, foi utilizado um molde de 86 cm de altura e 66 cm de diâmetro. A inserção da lâmina de DMT foi realizada com auxílio de um pórtico de reação para o monitoramento de sucção durante o experimento. Foram instalados sensores de sucção de matriz granular no interior da amostra compactada. Em um total, foram realizados 6 ensaios em diferentes condições de sucção, sendo que um dos ensaios foi realizado na condição de saturação, ou seja, sucção nula. Verificou-se que a presença de sucção na amostra influenciou nas leituras de pressão A e B, medidas durante o ensaio DMT. As leituras corrigidas P0 e P1 apresentaram tendência crescente à medida que a sucção foi incorporada na amostra compactada. Essa tendência foi refletida nos parâmetros geotécnicos obtidos com a aplicação das correlações encontradas na literatura. Os parâmetros de deformabilidade, como módulo odométrico e módulo de deformabilidade de Young, tiveram comportamento crescente com um incremento de sucção. O parâmetro de coeficiente de empuxo no repouso, K0, apresentou tendência de decréscimo com aumento de sucção. Comportamento coerente com o relato pela literatura. Concluiu-se que o ensaio foi sensível à variação das condições de sucção presentes na amostra. Porém, as correlações para a obtenção de parâmetros geotécnicos coerentes com a prática necessitam de adaptações para sua utilização em solos compactados. O próximo estudo de caso foi para o ensaio pressiométrico. Foi uma dissertação também de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 1996. O aluno foi Dante René Bosch e o orientador foi um dos escritores também do livro, o professor Fernando Schneider, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que foi essa dissertação? Foi a interpretação do ensaio pressiométrico em solos coesivos friccionais através de métodos analíticos. É uma metodologia que apresenta um trabalho para investigação das propriedades de solos cimentados, cujo objetivo é estudar a adequalidade do ensaio pressiométrico na previsão de parâmetros geotécnicos em solos coesivos friccionais, através de formulações analíticas baseadas na teoria de expansão de cavidade.
O método proposto consiste na simulação teórica da curva pressiométrica e experimental, mediante a seleção racional dos parâmetros de solo empregados pelo modelo elastoplástico, utilizado na descrição de comportamento do material. Foram usados 2 métodos analíticos empregados na análise. Esses métodos foram implementados em planilhas eletrônicas, disponíveis comercialmente para aplicações em microcomputador. Os aplicativos executam os cálculos correspondentes ao ajuste das curvas e apresentam graficamente os resultados. A graficação do ajuste na tela do computador permite uma avaliação visual de comparação entre as curvas experimental e teórica. Os parâmetros adotados na obtenção de uma curva analítica que se ajusta satisfatoriamente aos resultados experimentais correspondem, em teoria, àqueles representativos do comportamento do solo a níveis compatíveis de deformações cisalhantes. A validação do método proposto foi obtido a partir da interpretação de ensaios pressiométricos em um solo decomposto de granito na região de Porto Alegre. Os parâmetros obtidos na simulação teórica são comparados com os resultados dados pelos métodos tradicionais de interpretação do ensaio e com parâmetros obtidos em ensaios de laboratório. Os resultados indicaram que o pressiômetro pode-se construir-se em ferramenta adequada à previsão de propriedades de solos coesivos friccionais. Bom, aqui foram as referências bibliográficas dos ensaios. E é isso. Muito obrigado.